que levar em consideração antes de participar de uma licitação? Essa questão do que você deve levar em consideração não se aplica exclusivamente. Essa questão do que você deve levar em consideração não se aplica exclusivamente à leitura do edital, tá? Na verdade, eu estou levando em consideração aqui o todo daquilo que você tem que fazer dentro da tua empresa. É claro que muitas questões relacionadas aí à participação de uma licitação, elas vão, assim, ser influenciadas pelas regras do edital. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos que estão ligados sim ao edital, mas também aspectos que estão relacionados aí a outros, enfim, aos bastidores da empresa, né? Bom, então o que levar em consideração antes de participar de uma licitação? Então você está lá na rotina da sua empresa, lá no dia a dia, conferindo os editais do dia, buscando ali no seu informativo de licitação que você assina, se é que você assina algum, ou se não você está na página da própria prefeitura ali, olhando os editais que estão disponíveis, ou o edital que te interessa, ou você está fazendo a busca manualmente nos portais mesmo, está entrando aí no Comprasnet, no PNCP, na BEC, enfim. E nos portais aí que você tem preferência, que você utiliza, no Licitações E, enfim, não importa. E aí você encontrou o edital, ou encontrou alguns editais, ou encontrou um convite, ou encontrou uma dispensa de licitação, uma contratação direta, um pregão, um edital de pregão, e aquela disputa te interessou. A primeira coisa que você tem que fazer, que a meu ver ela parece bastante óbvia, mas o óbvio muitas vezes ele tem que ser dito e tem que ser repetido, né? É o seguinte, é a escolha dos itens que você vai participar. A escolha dos itens que você efetivamente vai participar. Isso vai se aplicar mais, claro, para quem é fornecedor de mercadoria, fornecedor de material. Mas vejam, uma coisa que é importante entender. Quando você baixa um edital, vamos pegar um edital aqui que normalmente vai ter um número variado aí de itens para disputa. Por exemplo, editais de gêneros alimentícios, né? Você pode ter itens de gêneros alimentícios ali que sejam, por exemplo, embutidos. Então você pode ter, por exemplo, presunto, você pode ter salame, você pode ter algum tipo de item que seja embutido, que o que se chama aí em gêneros alimentícios são itens embutidos, né? Você pode ter gêneros alimentícios como, por exemplo, hortifruti granjeiros. Você pode ter gêneros alimentícios que sejam considerados itens não perecíveis. Você pode, enfim, ter uma gama variada aí de produtos. Você pode ter laticínio. E aí é o seguinte, você não vai escolher 100% dos itens do edital para participar. Pelo menos não normalmente assim é feito. Você escolhe alguns itens e esses itens normalmente estão alinhados aí com alguma estratégia que você já tem em mente. Normalmente, itens nos quais você tenha preço ou itens nos quais você tenha condições efetivas de fazer um fornecimento de qualidade e conseguir, de fato, honrar os seus compromissos assumidos, tão logo você venha a vencer a licitação. A gente não pode se esquecer, pessoal, que toda licitação ela pressupõe uma contratação. Quer dizer, você está participando de um pregão eletrônico e você sabe que ao final daquele pregão eletrônico você vai celebrar um contrato com a administração pública, certo? E aí é importante entender que quando chegar a nota de empenho, a autorização de fornecimento para a tua empresa, você vai ser obrigado a fornecer aquele item que você venceu na licitação, na quantidade que foi empenhada, pela marca e modelo que você ofereceu no pregão. Então, na maior parte das vezes, é assim que funciona. E aí é o seguinte, se você está falando de itens, por exemplo, hortifruti granjeiros, você vai ter que ter condições, por exemplo, muitas vezes, de fornecer aquela mercadoria num caminhão refrigerado, por exemplo, para que esses itens não cheguem estragados ao seu destino final, na sede da administração pública, né? Então, quando a gente pensa em itens, por exemplo, de gêneros alimentícios, que sejam gêneros perecíveis, é importante que esses itens, muitas vezes, e essa exigência às vezes ela consta no edital, sim. O seu fornecedor que vai transportar, que vai fazer o frete dessa mercadoria até a sede da administração, ele transporte isso, por exemplo, num caminhão refrigerado. Ou seja, tem que ter um transporte adequado para aquela mercadoria,
Não pode ser qualquer tipo de transporte. Embora isso pareça óbvio, eu estou dando aqui um exemplo. Não quero que vocês se apeguem ao exemplo, quero que vocês se apeguem ao conceito. Que conceito? O conceito de que você tem que ter condições de fornecer aquele item que você está disputando, seja que item for. Então, quando você estiver diante da leitura do edital, vendo itens que te interessem, pondere isso. Eu vou ter condições de fornecer esse material, entendeu? Por exemplo, se é um material inflamável, né? Se é um material inflamável, eu vou ter condições de estocar esse material, eventualmente, se isso for necessário. A minha empresa tem condições de se responsabilizar pela entrega ou por algum eventual sinistro que decorra do fato desse material ser um material inflamável, por exemplo. Isso são questões todas que você tem que ponderar. É você que conhece a sua empresa e é você que conhece o seu segmento de negócios, tá? Dependendo do produto que a gente estiver falando, inclusive, é necessário até uma licença da Anvisa, por exemplo, uma licença da Vigilância Sanitária. É necessário, às vezes, um alvará, algum tipo de documentação do Corpo de Bombeiros. Então, essas questões aí todas, você tem que verificar no momento da disputa, tá? Porque você está falando, eu estou falando aqui, pessoal, de documentos e comprovações que elas podem ser exigidas na fase de aceitabilidade do pregão, na fase de julgamento de proposta, mas eu estou falando também de questões que elas vão ser fundamentais para o sucesso da sua entrega no momento em que você fornecer para a administração pública. Então, não dá simplesmente para você escolher um item a bel prazer. Você tem que levar em consideração que você está escolhendo itens que você tem a capacidade operacional de fornecer. Então, os itens eles têm que ser considerados a priori nesse sentido. Tá bom? Agora, outras questões também a serem consideradas na escolha de itens. Se for um edital que tem preço de referência, esse preço de referência, você consegue atender, você consegue cotar com um fornecedor que vai te entregar o item a um preço que, com a sua margem de lucro adicionada, mais impostos, frete, você vai conseguir despesas diretas, despesas indiretas, enfim. O seu preço final lá, ele vai estar dentro do valor estimado pela administração? Porque se não tiver, nem adianta você seguir adiante. Não adianta você tentar continuar participando daquela disputa naquele item. E aí, pessoal, é importante lembrar o seguinte: o ideal, quando você pega um edital, uma quantidade variada de itens, que nem no meu exemplo aqui, gêneros alimentícios, né? Mas é muito comum isso acontecer, por exemplo, para material de limpeza, é muito comum isso acontecer, por exemplo, para material de construção, você ter uma gama, uma lista, o cardápio ali variado de itens que a administração está licitando. O ideal é que você encare cada item como uma licitação individual. Então, por exemplo, um item em baixas quantidades é interessante para você entregar? Porque, por exemplo, às vezes você está apresentando proposta para 10 itens e você está ganhando, você está apostando que você vai ganhar os 10 itens. Seu raciocínio está errado. Você tem que levar em consideração cada entrega individual do item. O que significa que se o item for licitado numa quantidade baixa, não vai valer a pena você fazer essa entrega daquele único item individualmente. O que ocorre é o seguinte: se você só ganhar aquele item, você vai ter que fornecer ele. Então, leve em consideração muito ponderadamente ali os itens que você está escolhendo para aquela disputa, porque você vai ter que ter capacidade operacional de entrega, você vai ter que conseguir orçar um preço que entre dentro do valor de referência, você vai ter que levar em consideração se aquele item individualmente, caso a sua empresa seja adjudicada na disputa, se aquele fornecimento daquele item exclusivamente vale a pena para você. Né? Às vezes é um item que ele é licitado em quantidade muito pequena. Às vezes, por exemplo, você está falando de 2 unidades, às vezes você está falando de um item de baixo valor agregado, licitado em quantidades baixas. E aí a sua entrega, malemar, vai pagar o frete. Entenderam? Então, é importante levar em consideração todas essas questões. Que levar em consideração com relação a serviços. O meu exemplo ele se aplica mais a material, né, a mercadoria. Mas o que levar em consideração quando se fala de serviços? É você verificar o que acontece. Você tem editais de contratação de serviço que você tem diferentes serviços
licitados em diferentes itens também. Isso também acontece. Então, serviços desmembrados em diferentes itens, cujo edital, que estejam inseridos num edital que não seja licitado pelo menor preço global. Porque o que acontece? Às vezes, tem editais de prestação de serviço em que a licitação ela é feita e a empresa que for adjudicada é uma empresa só. Quer dizer, aquela mesma empresa ela vai ter que prestar o serviço A, o serviço B, o serviço C e o serviço D. Ela vai ter que prestar todos os serviços que estão sendo licitados. E, na verdade, todos os serviços, eles formam uma única prestação de serviço. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, por exemplo, em engenharia. Agora, por exemplo, você tem prestações de serviços que elas são desmembradas, elas são separadas em itens diferentes. Serviços gráficos, serviço de comunicação visual, serviços de dedetização, né, de controle de pragas. Então, o que você tem que levar em consideração aí em relação à prestação de serviço? Você tem que levar em consideração também a sua capacidade operacional, tá? Você tem que levar em consideração, por exemplo, se é solicitado no edital algum tipo de dedicação de mão de obra. Se for necessário, por exemplo, alguma solicitação de mão de obra, pode ser que você tenha que contratar pessoal próprio assim que você vencer a licitação. Quer dizer, você vai ter que levar em consideração que você vai ter que contratar uma pessoa ali, um funcionário, um técnico, um engenheiro, um profissional com formação numa área técnica para a prestação daquele serviço. Ou que você vai ter que comprar um maquinário novo, ou que você vai ter que comprar um veículo novo. Então, em resumo, o que eu acho de mais importante na escolha de item quando a gente está falando de prestação de serviço? É o custo implícito que o êxito naquele item vai te trazer. Porque no caso de material, o que fica bem óbvio, e que muitas vezes não é nenhuma grande dica se eu explicar para vocês, é o seguinte: é óbvio que você está muitas vezes disputando um item que você não tem em estoque. Então é óbvio que você vai ter um custo de aquisição daquele item para posterior revenda na administração. Mas isso é óbvio, pessoal, isso é chover no molhado, né? Agora, quando a gente está falando de prestação de serviço, muitas vezes você está falando de uma contratação de efetivo, de pessoal mesmo que você vai precisar, ou de maquinário novo, ou algum serviço. Por exemplo, uma vez nós fomos participar de uma licitação para controle de pragas. Dentre os serviços do controle de pragas, tinha um item lá que era para controle de pombos, né? E aí era necessário que a empresa de controle de pragas tivesse um pombal, por exemplo, e tivesse um biólogo para tratar esses pombos. Então, vejam, olha que específico, um biólogo ou um veterinário, né? Para tratar esses pombos. Então, o que vai ter que ser levado em consideração em relação a serviços vai depender muito da natureza do seu serviço. Te daria duas dicas. Se apegue à questão do custo, principalmente o custo implícito, que o êxito naquele item vai te trazer, e se apegue também à questão de regulamentação. Eu vou precisar de regulamentação e de estrutura. Eu vou precisar de uma licença específica. Eu tenho KNAI para prestar esse serviço, por exemplo, esse tipo de coisa. Segunda coisa a ser levada em consideração, pessoal, é se a licitação é presencial ou eletrônica. A licitação é presencial ou eletrônica. Isso parece bobo, pessoal, mas a gente cansa de ver fornecedor pecando por não se atentar a esse tipo de detalhe, sendo que quando a licitação é presencial, normalmente você tem que se antecipar muito mais do que quando a licitação é eletrônica, pelo simples fato de que você tem um deslocamento até a sede da administração. E aí, a quantos quilômetros que a sede da administração fica? A sede da administração fica a uma distância de 300 quilômetros da tua empresa? Fica a uma distância de 200 quilômetros? Fica na divisa do estado? Fica em outro estado? Ou é uma cidade vizinha que está aqui? Tá, mas aí você vai ter que acordar mais cedo. Você já conheceu o lugar onde vai ocorrer a sessão pública? Você já pesquisou ali no Google Maps? Né, pessoal? Então, assim, ninguém quer perder licitação porque perdeu viagem no momento de participar, porque chegou atrasado, porque perdeu hora, né? Então, atentar-se ao fato de que a licitação ela é presencial ou eletrônica é fundamental, é importante também. Quando a licitação é presencial,
a sua rapidez na tomada de decisão ela vai ter que ser maior. Agora, quando ela é eletrônica, normalmente é o que a gente está mais habituado ali na rotina, no dia a dia, mas é importante não perder isso de mão. Eu já vi clientes e alunos nossos lerem todo o edital e estarem babando ali, empolgadaços com aquela licitação, e quando o cara vai participar, o cara vê que é presencial. Olha que mancada. E aí ele não se preparou, ele não viu como é que tá a agenda dele no dia, ele de repente não cancelou ele acabou agendando uma reunião para aquele dia, sendo que aquele dia, na verdade, ele nem no escritório vai estar, ele vai estar na licitação, que é presencial. Então, até para uma questão de organização de agenda. Tá bom, pessoal? Verifiquem se a licitação é presencial ou eletrônica. Normalmente, quando a licitação ela é presencial, você costuma perder o dia inteiro ali naquela cidade onde você está participando, principalmente se for um edital com muitos itens. Então, essas informações você já vai, né, digerindo aos poucos. O edital tem 30 itens, tá, mas quantos eu vou participar? Eu vou participar de 15. 15 itens, tá, legal. Aí, tá, licitação é presencial ou eletrônica? Ah, é presencial, então já conte que para disputar 15 itens você vai passar provavelmente mais do que o horário da manhã ali na sede da administração. E aí, você tem agenda para isso? Você tem essa disponibilidade? Né, o seu consultor, o seu representante que você contratou para participar para a tua empresa, ele tem essa disponibilidade? Tudo isso tem que ser verificado.